algures há muito, muito tempo atrás, nos anos 90 do século passado, um amigo meu há 15 anos, desde a minha infância, desde os 12 anos ou coisa do género, convidou-me para me juntar à equipa da Esotérica, uma empresa que ele tinha fundado, juntamente com uma série de amigos, e que achava que o meu perfil se encaixava nessa dita empresa. Era o primeiro Internet Service Provider ISP privado em Portugal, feito literalmente por miúdos acabados de sair da faculdade, para dar aos portugueses acesso à internet por um custo fixo. Isto porquê? Porque todos os operadores que existiam na altura basicamente vendiam a internet ao kilobyte, ou seja, as pessoas quanto mais navegassem, quanto mais vissem e quanto mais puxassem para o computador delas, mais pagavam. E o sonho do Mário na altura era fazer um custo fixo. As pessoas pagavam esse custo fixo e a partir daí podiam navegar o que quisessem, ver o mail que quisessem, enviar, receber, consultar as EZ News, andar na web, seja, fosse o que fosse. E ele realizou esse sonho. A empresa ainda estava num estado relativamente embrionário na altura, tinha poucos clientes, etc. E a concorrência dela era só a Portugal Telecom, nomeadamente a Telepac. A Telepac era a tal empresa, que já existia quando a Esotérica apareceu, que vendia a internet ao kilobyte. Para os mais novos na altura, o problema não era só o acesso à internet ser vendido ao kilobyte. As pessoas, para aceder à internet, utilizavam telefones, tipicamente o telefone fixo de suas casas, que era o que havia, e pagavam ao minuto pela utilização desse telefone, ao que acumulava o pagamento pelo que estivessem a fazer na internet. Mesmo as pessoas que contratavam a Esotérica tinham que pagar os períodos da Portugal Telecom para pegar no seu telefone e no seu modem e aceder ao serviço da Esotérica. Portanto, a Portugal Telecom ganhava com o trabalho da Esotérica e ganhava duplamente, tributando duplamente às pessoas quando elas eram clientes da Telepac, em que ganhava pelos kilobytes que as pessoas utilizavam e pelos períodos telefónicos. Paradoxalmente, e por uma questão de piada, se o acesso fosse muito lento, eles ganhavam ainda mais, porque basicamente transferiam-se menos kilobytes, mas havia mais períodos telefónicos para as pessoas pagarem. Era um mundo muito diferente daquele em que vivemos atualmente. Claro que com estas características de mercado, todo o projeto da Esotérica só era passível de ser feito por pessoas que fossem relativamente inconscientes, porque estavam a defrontar um gigante, um colosso chamado Portugal Telecom, e eles basicamente não eram nada. Bom, face a estas circunstâncias, é claro que quando o Mário me convidou, achei que a ideia era encantadora. E aceitei o convite. Os primeiros meses na Esotérica foram literalmente épicos. E foram épicos porquê? Porque a montagem de um ISP implicava dominar bem os sistemas Unix. Na altura usávamos o Red Hat Linux, que era distribuído em disquetes. Para vocês terem uma ideia, eram tipo 18 disquetes e demorava um dia a instalar. Dentro do sistema da Red Hat existia depois um stack de TCP/IP funcional e a implementação dos vários protocolos que precisávamos de usar. Estava lá o SMTP para o mail, estava lá o UCP para as Usenet News, estava lá o HTTP para fazer servidores web, estavam lá também depois componentes gráficas para fazer browsers, etc, etc. Muito giro. Aquilo era um tempo muito diferente do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, não existiam nem Googles, nem Facebooks, nem Twitters, nem Instagrams, nem YouTube, nem PayPal. A internet era basicamente a World Wide Web, o e-mail, as Usenet News e o IRC. Era aquilo que as pessoas utilizavam na altura. Eu ainda estava na Esotérica quando vi o Mário pela primeira vez a usar o Google e a achar que aquilo era uma grande ideia, porque os portais de busca que existiam na altura era tipo o Yahoo e o Alta Vista, em que as páginas desses portais eram uma salganhada de conteúdos que não acabavam e basicamente o motor de pesquisa era uma caixinha num dos cantos do site. O Google apareceu basicamente com o logo, a caixa de pesquisa, o I'm Feeling Lucky e o pesquisar, e acabou por mudar o mundo e hoje é o que é. Voltando à Esotérica, os serviços de internet que eram populares na altura foram distribuídos pelos vários técnicos disponíveis. A mim calhou-me o mail e as news. Comecei por administrar mail e news, que eram áreas particularmente complexas, com o Mário Valente,
Depois ele largou-me, ou seja, literalmente fiquei eu a administrar os mails e as news, enquanto ele se dedicou à árdua tarefa de basicamente gerir uma empresa com as características que tinha aquela. Já agora, quando eu digo largou-me, é na ótica de quem está a tirar um brevet ou uma licença de pilotagem. Largou-me significa deixou levar o avião sozinho. Portanto, deixou-me, teve a confiança em mim suficiente para me passar para as mãos a responsabilidade de gerir sozinho o mail e as Usenet News, que eram seguramente dos serviços mais complexos que existiam para administrar na altura. Mas recordo-me vivamente de quando entrei para a empresa e basicamente a única coisa que eu fazia era estudar noite e dia, arduamente, todos os recursos que apanhava online sobre o SMTP e sobre o UCP, para saber tudo o que podia sobre mail e news, sobre os vários protocolos, os vários programas que existiam na altura, etc. Havia muito poucos recursos escritos, editados em livro, mas havia uma editora que era a O'Reilly, que tinha uns livros, normalmente com animais na capa, que eram literalmente bíblias na época. E eu lembro-me que um dos meus preferidos era basicamente o Batbook, que era o livro do Sandmail, que eu sabia de trás para a frente, conhecia todos os capítulos literalmente de cor, e na altura escrevia as regras do Sandmail da empresa à mão. Isto foi antes de existirem os ficheiros MC. Basicamente nós tínhamos de fazer os ficheiros CF, que eram muito mais complicados, e eu sabia escrever literalmente as regras do Sandmail à mão e sabia lê-las, etc. Para quem vir um desses ficheiros, parece literalmente que um gato se esteve a espreguiçar em cima do teclado, ou seja, é praticamente ilegível para um leigo. A minha vontade e necessidade de aprender ia muito para além do mail e das news. Basicamente eu tinha que saber muito bem o Unix e estudei na altura o tal Linux, estudei o Unix como um louco, ao ponto de comprar também os livros de bash, os livros de administração de sistemas, que me encantaram e que foram mais tarde, uns anos mais tarde, absolutamente fundamentais para o exercício da minha profissão. Era outro tempo. Há 20 anos atrás, para terem uma noção, na esotérica, 20 e qualquer coisa anos atrás, ninguém usava interfaces gráficos na empresa. Os nossos computadores tinham interfaces de texto e basicamente nós mudávamos entre as várias consolas para gerir shells. O nosso cliente mail era o Pine, um cliente que corria em modo texto. Já não me lembro qual é que era o cliente news, mas basicamente 99,999% do trabalho era feito apenas em interfaces de texto. Eu, quando fui para a esotérica, tinha quase 10 anos de prática a programar em C. E tinha para aí uns 3 de C++, sensivelmente. Isto porque no Amiga havia um compiler que era o SASC, com o qual eu comecei a programar muito cedo, fiz uns jogos nele, etc. Quando fui para a esotérica, o que eu achei foi, ok, isto vai correr em sistemas Unix, que eu nunca tinha usado, mas o Amiga era em muitas coisas inspirado no Unix, e eu conhecia muito bem o Commodore Amiga, e foi escrito em C. Ora bem, se foi escrito em C, se nada no C me assusta, se ainda por cima vem com o source code, eu achei que aquilo ia ser piece of cake. Enganei-me não pela dificuldade de ler o código, não pela dificuldade de perceber o sistema, mas pela extensão do sistema. O Unix é enorme, mesmo um pequeno Unix é gigantesco e é muito difícil alguém conhecer tudo de ponta a ponta, mas com muita dedicação, muitas horas de trabalho, digamos que me tornei um pequeno guru na altura do Unix, e apaixonei-me pelo sistema. Ainda hoje todos os sistemas que eu administro são sistemas Unix. Francamente, eu penso que nunca estudei tanto na vida como nos primeiros 3 ou 4 meses de esotérica. Foi um desafio absolutamente fantástico, que eu, se pudesse, repetia novamente e não trocaria por nada. Não há nada melhor para desenvolver uma pessoa do que dar-lhe um grande problema para a mão e todos os meios para o resolver. E todos os meios significa acesso a todo o conhecimento necessário para resolver aquele problema. E se as pessoas estiverem empenhadas, se gostarem da tecnologia, isto é muitíssimo importante, se as pessoas gostarem e perceberem a tecnologia, elas vão pegar naqueles livros, naquele conjunto de know-how e vão resolver o problema. Mas mais, vão resolver o problema de uma forma sólida, percebendo todos os passos daquela resolução.
Porque resolver o problema fazendo patches que outras pessoas escreveram é uma história completamente diferente. A pessoa não sabe nada sobre o que está a resolver. Tem uma ideia, quanto muito, de qual era o problema que estava a resolver. Mas a verdade é que não foi aquele administrador de sistemas que aplicou o patch que resolveu, fosse o que fosse. Alguém resolveu por ele e ele está a aplicar a solução, sem perceber nem A nem B de porque é que aquela solução funciona e qual era realmente o problema. Na esotérica eu aprendi a resolver os problemas à mão. Nós deparámos em várias situações com coisas que existiam no mundo erradas e não havia soluções já pré-feitas. Um exemplo que eu me recordo perfeitamente era o servidor de autenticação do IMAP e do POP3 que nós usávamos escalava mal. Portanto, quando a esotérica chegou aos 10 mil clientes ou 20 mil clientes, já não me recordo o número, todos os sistemas de autenticação começaram a falhar. E o que nós descobrimos foi que se a forma como fazíamos a autenticação mudasse, nós conseguíamos resolver todo aquele problema porque todo o handicap estava na programação especificamente daqueles plugins de autenticação. E isto foi descoberto vendo código, percebendo o código e resolvendo o problema de uma forma efetiva e compreensiva. Houve muito mérito, aliás, do António Ferreira na altura em que se resolveu esse problema. Ele foi a primeira pessoa que descobriu aquilo. Eu depois fui ver a fundo exatamente do que é que se tratava. A primeira solução foi desligar aquele modo de autenticação e eu depois corrigi o problema na altura. Foram extraordinários para mim estes primeiros meses de esotérica. Já o Mário, que me ajudou tanto nesses primeiros meses e que me acompanhou tanto nesses primeiros meses, acabou por se afastar do metal, dos servidores, dos problemas de fundo que existiam. Isto porque teve que fazer o pequeno pesadelo de ser o gestor, o CEO da empresa. E a palavra pesadelo não chega para descrever o mar de trampa em que ele se enfiou. Basicamente, enquanto eu andava a lidar com a parte gira das questões, o Linux, os vários protocolos, os problemas técnicos, os bugs, etc, etc, o Mário estava a lidar com coisas chatas como o raio, como salários, vendas, faturação, processos da Portugal Telecom por estar a operar sem licença. Tudo o que de chato havia, basicamente, caía em cima das costas dele. Eu nunca vi uma pessoa tão estressada e tão puxada ao limite da resistência humana como o Mário nessa altura. Ele passou literalmente a ser a minha definição de vida de merda, que eu não queria ter nunca. Mal sabia eu que, passado uns anos, andava a ser CEO de uma empresa e ia passar por coisas parecidas. Paradoxalmente, ele estava rodeado de outros geeks, todos a fazer as coisas mais deliciosas do mundo, aquilo que um geek gosta de fazer, lidar e resolver problemas técnicos. O que deve custar ainda mais, porque quando se vive nesse pesadelo e se vive rodeado de pessoas que só fazem coisas giras, calculo que não seja a posição mais agradável para se estar. Ele andava estressadíssimo, de vez em quando já estava a barrar com pessoas dentro da empresa, era muito pouco tolerante para os disparates das pessoas, o que é normal, porque quer dizer, quem vive no meio de um stress enorme e depois vê pessoas de alguma forma a falhar à volta dele, obviamente que não gosta, não é? Isso a mim não me afetava minimamente. O Mário era uma pessoa que conhecia há 15 anos. Quando ele berrava para mim, eu berrava para ele, berrávamos os dois. E se há coisa que o Mário faz é que ele é profundamente autêntico na relação com as pessoas. Ou seja, aqueles berros são tudo o que há para dizer. E se as pessoas sabem ouvir o que há para dizer e eventualmente responder, ele sabe encaixar as respostas e o problema está resolvido ali. O problema com o Mário é quando ele já não quer discutir com a pessoa, ou porque a pessoa está a ser parva demais e não encaixa o que ele tem para dizer, ou porque aquilo que lhe está a dizer de volta não só não faz sentido nenhum, como é profundamente despropositado. Se vocês pensam que é difícil fazer uma startup hoje, vocês não imaginam o que era o cenário há 20 anos atrás. E não imaginam de todo, porque não havia feiras de investidores, polos de concentração de startups para as pessoas começarem o seu negócio. Nada disso existia. Basicamente, fazer uma empresa com as características de uma startup hoje nessa altura significava ir pedinchar o dinheiro a amigos e familiares que acreditassem nele, apostar tudo no mesmo cavalo, e se o cavalo chegasse ao fim, ótimo, as pessoas recuperavam o dinheiro. Se não chegasse ao fim, paciência, perdiam tudo, e essa pessoa que andou a pedir o dinheiro às pessoas tinha que dar as satisfações explicando que tinha perdido esse dinheiro.
Portanto, eu diria que é admirável pessoas que há 20 anos atrás se lembraram de fazer uma empresa como a Esotérica para vender acesso à internet. Deixem-me dizer-vos que 99% da população nunca tinha ouvido falar de internet nenhuma. E quando essas pessoas chegavam a bancos, por exemplo, a dizer nós vamos vender acesso à internet, as pessoas compram uns modems, nós damos um software, um login, uma password e as pessoas podem navegar na internet. E o sujeito do banco provavelmente virava-se para eles a dizer: mas essa telenet quer dizer o quê? O que é que se faz lá? Qual é o serviço na realidade que essa telenet presta às pessoas? Não, tem as Usenet News e tem uma coisa chamada e-mail que as pessoas mandam umas para as outras e trocam mensagens, e há uma coisa chamada World Wide Web que é muito giro porque é hipertexto, as pessoas carregam em cima de palavras e vão ter com coisas relacionadas com essas palavras. Bom, a resposta da maior parte dos bancos na altura é: lamento, mas não o posso ajudar. E assim que a pessoa saísse porta fora, o sujeito virava-se para os colegas a dizer: teve cá um maluquinho. A verdade é que os fundadores da Esotérica e as pessoas que me contrataram nunca deixaram de me pagar um salário. Nunca falharam comigo em rigorosamente nada. Eu dei o meu melhor para não falhar com eles nas coisas que eram da minha competência, mas tenho a perfeita percepção de que o que eles fizeram é muito mais impressionante do que a resposta que eu dei. Apesar da resposta que eu dei estar eventualmente à altura daquilo que seriam as expectativas deles. Eu comecei por fazer, depois de ter andado a estudar e começar a administrar servidores de mailing news, eu comecei por fazer imenso suporte técnico na Esotérica. Isso era necessário, toda a gente fazia um bocadinho, mas quem fazia o grosso suporte técnico era eu e o Gonçalo Valverde. Felizmente o Gonçalo era um tipo absolutamente excepcional e fez muito mais suporte do que eu. Tinha muito mais paciência. A ignorância das pessoas, juntamente com o sentimento de prepotência de eu estou a pagar e sou o cliente, é uma combinação que tipicamente me irrita. Irrita-me porque a ignorância eu posso resolver explicando às pessoas como é que as coisas funcionam, mas a prepotência não posso, e a arrogância não posso. E quando as pessoas são excessivamente prepotentes ou arrogantes, têm dificuldade em aprender, e a minha paciência também tem os seus limites, obviamente. À parte de muitos episódios cómicos, eu já vou falar em alguns deles, eu detestei todos os segundos de falar com seja quem for ao telefone durante aquele período. Chegou ao ponto em que, farto de lidar com a questão dos clientes, fui falar com o Mário e com o Luís Sequeira na altura, e lhes disse: eu demito-me porque eu não estou para aturar esta gente. A parte que eu gosto de fazer, se quiserem os meus serviços, é lidar com a parte tecnológica. Não sei que conversa é que o Mário teve na altura com o Luís, mas basicamente resolveram passar-me para a mão o Research and Development da empresa. Ou seja, vais ali para um canto, isolas-te, não tens que lidar com os clientes, mantens os servidores de mailing news e tens que criar produtos para a empresa vender. E eu fiz uma série de coisas na altura. Eu lembro especificamente que havia um sistema de conversões para fax. Já não me lembro o que é que ele fazia ao certo, mas era qualquer coisa do género: você não tem um fax, receba um e-mail e a gente transforma o e-mail em fax. Ou ao contrário, já não me lembro, manda um fax e a gente transfere-lhe o fax para um e-mail e envia para si. Era qualquer coisa desse género. Voltando um bocadinho atrás, e ainda antes do Research and Development, deixa-me só contar-vos algumas histórias absolutamente deliciosas de quando eu estava a fazer suporte técnico. Acontecia-me de tudo. Na altura, o Windows não tinha suporte a TCP/IP, então havia um programa chamado Trumpet, que basicamente metia um socket TCP/IP no computador das pessoas e lhes permitia a seguir ligarem-se à internet. Quando o Trumpet estabelecia uma conexão, aparecia um relógiozinho no meio do ecrã a dizer há quanto tempo é que a pessoa estava ligada. E então eu tive uma pessoa que me ligou uma vez, a meio de uma manhã, explicando que: olha, eu vou ser muito direto consigo, eu já percebi que isto é tudo uma burla. Ao que eu respondi: mas uma burla porquê? O que é uma burla exatamente? Esta internet que vocês me venderam não é a internet. Ok, eu confesso que comecei por ficar confuso na altura e pedi ao senhor para me explicar um bocadinho melhor a que é que ele se estava a referir. Então ele diz: vocês não pensem que eu sou parvo, porque eu liguei tudo, tal e qual como vocês diziam, apareceu-me um relógio no ecrã e a primeira coisa que eu percebi foi: este relógio não é possível. E ele explicou-me: porque eu não sou parvo. Eu liguei tudo o que vocês disseram e apareceu-me um relógio no ecrã. E eu percebo que a internet funciona em todos os fusos horários, porque é uma coisa global, mas os minutos estão errados. Logo, isto não é internet, isto está falsificado.
Bom, eu lá expliquei ao senhor que aquilo não era um relógio, aquilo era um cronómetro que estava a medir o tempo desde que ele estava ligado. Então o senhor explicou-me que o computador esteve ligado praticamente a noite toda, em que ele esteve à espera que acontecesse alguma coisa. Ao que ele me disse, e aí então é que eu tive a certeza que era uma burla. Porque é sempre de dia em qualquer lado. Tem que estar a haver qualquer coisa a acontecer. E eu estive ali horas e não aconteceu nada. Ora bem, o senhor pensava que a internet era tipo televisão. Ou seja, ele ligava-se à internet e via coisas. Ele nunca abriu o browser nenhum, nem programa de mail nenhum, nem coisa nenhuma. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio à espera que aparecesse uma emissão. Este foi um. Igualmente impressionante foram a quantidade de clientes que me ligaram dizendo: bom, eu comprei o vosso kit, tenho aqui as vossas disquetes de acesso, eu meti isto, mas nada funciona. Ao que nós tentávamos normalmente fazer o debugging, portanto, meteu, instalou, apareceu, etc, etc. E depois os modems, o modem que luzes é que tinha ligado. Modem? Sim, o aparelho que tem ligado ao telefone para estabelecer a ligação. Eu não tenho nada disso. Isto aconteceu vezes sem conta. Outra que me acontecia, e esta não é estupidez humana nenhuma, é só engraçada, é que me ligavam pessoas a perguntar se vendíamos kits de bruxaria, velas negras, etc., por causa do nome da empresa, esotérica. Então, no meio das pessoas que estavam com os seus problemas técnicos, apareciam telefonemas de pessoas a encomendar portões, velas negras, capas, todo o tipo de coisas que vocês possam imaginar relacionados tipicamente com esoterismo. E havia alguns clientes que eram originais pelos pedidos que faziam, que eram tão absurdos que às vezes demorava algum tempo às pessoas absorverem o pedido e tentar perceber o que é que raio que a pessoa estava a dizer. Por exemplo, havia um cliente que insistia, salvo erro, foi com o Mário Valente, pessoalmente, num dos telefonemas que ele atendia, porque toda a gente fazia um bocadinho de suporte, uns mais, outros menos. E eu lembro-me que o sujeito dizia ao Mário Valente qualquer coisa do género: mas mande-me umas disquetes por fax. E recordo-me nitidamente da cara dele a olhar para o vazio, a fazer uma pausa e a pensar: como é que eu explico a este sujeito que eu não posso mandar uma disquete por fax? E isto acontecia. Este tipo de coisas aconteciam praticamente todos os dias. Bom, nem tudo tem um lado divertido. No meio destes telefonemas de suporte, eu descobri que havia pessoas que são tão profundamente sós que ligavam para a empresa inventando literalmente problemas só para falar com alguém. E eu lembro de ter pena daquelas pessoas e de achar que devia ser profundamente triste a existência de pessoas que a única companhia humana que conseguem ter é ligando para uma linha de ajuda técnica de uma empresa que vende acesso à internet. Lembro de um caso em particular de um senhor que tinha agorafobia, não conseguia sair de casa, tinha medo de espaços abertos, e praticamente todos os dias, durante uma semana ou coisa do género, ligava para lá, inventando sempre problemas mais ou menos originais, ou queixando por simplesmente que as coisas não aconteciam tão depressa como ele queria. E eu demorei algum tempo a perceber o que é que se estava a passar, mas era mais um daqueles casos de pessoas tão profundamente sós que uma linha de apoio técnico era tudo aquilo que conseguiam. Durante o período em que eu fazia Research and Development na empresa, escrevi software para monitorizar servidores. Literalmente fazia localmente o som de uma sirene, tipo bombeiros, e mandava pagers para o técnico que tivesse de piquete. E o que eram pagers? Pergunta-me a rapaziada nova. Pagers era o equivalente aos SMS que hoje toda a gente tem nos telemóveis, mas que na altura não existiam. Ou seja, nós tínhamos uma caixinha que nos permitia receber mensagens escritas, curtas, com as características tipicamente de um SMS, e que eu usava para fazer chegar a quem tivesse serviço nessa noite algum problema que ocorria com algum dos servidores. O pager rodava pelos vários técnicos da empresa, e houve uma vez em que estava eu de serviço e às 2 da manhã recebo: servidor de news em baixo. O meu pensamento foi: ok, isto não é crítico, já vou ver o que é.
Servidor de web em baixo, passado meia dúzia de segundos. Bom, servidor de web já é mais importante. Há pessoas que têm páginas aqui hospedadas na empresa e eu preciso de rapidamente pôr isto a funcionar. Então comecei-me a dirigir para o meu computador para ligar um modem, aceder à esotérica e depois resolver o problema remotamente, quer do servidor de web, quer de news. Ainda eu não tinha dado 3 passos. Servidor de mail em baixo. Uau, espera aí. Então, está de repente tudo a cair, mas que raio de noite é esta? Dei mais um passo, servidor de DNS em baixo. Bom, sem DNS, basicamente, literalmente, não há nenhum serviço que funcione dentro dos serviços populares na internet. What the fuck? Pá, ok, virei-me para a minha mulher, vou ter que sair, peguei na minha DT, eu vivi a 5 ou 6 minutos da esotérica de Mota, peguei na minha DT, 2 e picos da manhã, e saio disparado na direção da empresa, que era no centro de escritórios de Benfica. A empresa estava dividida em 2 localizações, ou seja, havia um escritório onde estavam as pessoas todas num prédio ao lado do centro de escritórios e o data center onde chegavam as linhas da Portugal Telecom e estavam montados todos os servidores originais, estava no centro de escritórios de Benfica. Cheguei lá, fui abrindo as várias portas, aquilo tinha tipo 2 portas de vidro ou coisa do género para se entrar lá, abri as 2 portas, liguei as luzes, fui até à sala, quando abro a porta da sala, está lá nada, estão cabos espalhados pelo chão. E a primeira coisa que me ocorreu foi, ok, alguém se lembrou de mudar os servidores hoje à noite, às 2 da manhã, eram para aí 2h30 ou coisa do género, alguém se lembrou de mudar os servidores às 2 da manhã para os novos escritórios. E não me disseram rigorosamente nada. E eu, feito estúpido, que estava de serviço, recebo aqueles pagers e vou sair de casa a esta hora. Bom, pego no telefone, ainda estava lá um telefone fixo, e ligo para o Mário Valente. E ligo para ele e começo a conversa por, ligeiramente furioso, dizer, epá, se iam fazer mudanças hoje, avisavam-me. Porque é completamente idiota a pessoa que está de serviço não saber disso. E ele respondeu-me com uma voz muitíssimo calma, até em característica de alguém que está a atender um telefonema às 2 da manhã. E disse, Paula, calma-te lá, estás a falar de quê? E eu disse-lhe, terem mudado as máquinas sem me avisar. Quer dizer, eu tenho o pager, começo a receber os serviços a dizer que as máquinas estão todas em baixo. Pensei que fosse um problema, chego aqui, levaram os servidores. O Mário faz um silêncio e com uma urgência literalmente controlada na voz diz, tu estás aonde, Paulo? Estás na sala dos servidores? Ao que respondeu, estou, claro. E os servidores não estão aí? Perguntou ao Mário. Não, estão os cabos. Os servidores já devem estar no escritório novo. Recebeste os pagers há quanto tempo? E eu disse, uns 10 minutos, 10, 15 minutos, não sei. Foi o tempo de me meter na moto e vir para cá, porque estavam os serviços todos a ficar em baixo. Bom, Paulo, é assim, nós estamos a ser roubados, eles ainda devem estar aí no centro de escritórios contigo e, portanto, tem cuidado, eu vou chamar a polícia e vou para aí. E desligou o telefone. Fez, portanto, silêncio na linha e eu, de repente, notei que o silêncio no centro de escritórios e aquela sala vazia onde costumava estar o das máquinas, de repente, tinha toda a minha atenção. Virei-me, fechei a porta da sala, tranquei-me lá dentro e com o meu cérebro a 200 à hora comecei a traçar cenários e a avaliar a situação em que eu me encontrava. A ideia de eu estar no centro de escritório, que era um labirinto de corredores escuros, literalmente com pessoas que estavam a roubar o centro de escritórios, colocava-me num perigo óbvio e iminente. Passaram uns minutos, devem ter sido 5 ou 10 minutos, o Mário também vivia relativamente perto, em Benfica, e eu começo a ouvir barulho. Felizmente era o Mário a chegar, foi ter comigo à sala, ainda não tinha chegado a polícia na altura, e saímos os dois do centro de escritórios e ficámos à espera da polícia à porta. Pensava eu que aquela era a única porta do centro de escritórios, vi mais tarde a perceber que não era. O Mário insistia que os ladrões ainda deviam estar no centro de escritórios, eles ainda estão lá dentro, alguns. Porque a ideia do Mário era, se tu só demoraste 10 ou 15 minutos a chegar cá, se isto tem tantas salas, o mais provável é eles terem sido surpreendidos por alguém ter entrado, terem-se fechados na sala onde estavam, em silêncio, à espera de uma oportunidade para saírem.
E eu achava que ele estava a ter um colapso nervoso, que aliás fazia todo o sentido, ele estar em negação, porque quer dizer, a empresa dele, que ele tinha dado o litro, a pele e que tinha passado tormentos sem fim para manter a funcionar e para fazer crescer, pá, na minha ótica naquele momento já era história. Ou seja, na última meia hora a empresa tinha deixado de existir, porque sem servidores o que ia acontecer no dia seguinte é que era impossível restabelecer serviços. Também não me recordo deles terem propriamente dinheiro para recomprar toda a estrutura. Portanto, dentro da minha cabeça, o que eu estava a pensar é, ok, estou desempregado, mas acima de tudo o meu amigo de há 15 anos, meia vida na altura, pá, perdeu tudo aquilo em que apostou. Pá, e eu acho que nunca senti tanta pena de alguém como naquele momento. Mas não tive coragem de lhe dizer que ele estava em negação. Ficámos então à espera da polícia. A polícia chega e depois de um mini briefing foi ver o estado do centro de escritórios, começou a ver local a local, escritório a escritório, sala a sala, e para a minha surpresa chegaram cá fora a dizer que apanhámos os ladrões. Estavam numa cave com uma carrinha com as várias coisas que já tinham roubado, sem ter a oportunidade de sair. Portanto, foram apanhados. O Mário tinha razão e o feeling dele estava correto. E eu lembro de olhar para ele com não só profunda admiração pela capacidade que ele teve de conjugar as peças e adivinhar o futuro próximo, mas acima de tudo com a admiração, porque ele não estava em negação, ele estava apenas a ser racional e manteve durante todo aquele processo um sangue frio absolutamente fantástico. Umas horas mais tarde, deviam ser 4 ou 5 da manhã, a polícia devolveu-nos o material roubado. O resto da noite foi literalmente passado a recuperar os servidores, porque foram desligados a papo seco, havia problemas nos file systems, etc, etc. E meter tudo em estado quando amanhecesse, quando o sol nascesse, termos uma empresa outra vez a funcionar. E dito e feito, eram quase 9 da manhã, quando eu fui para casa, depois de ter passado uma noite absolutamente única, mas com o conforto de saber que estava tudo a funcionar. Só voltei à empresa depois tipo às 4 ou 5 da tarde do dia seguinte, e isso foi um final de tarde passada a contar aos colegas e às pessoas que lá estavam exatamente o que é que tinha acontecido. Menos de um ano depois de eu ter entrado para a esotérica, o Mário saiu da empresa. O Mário saiu da empresa por motivos que eu desconheço ao certo. Falei pouco com ele. Aliás, durante o período em que eu trabalhei com ele, deve ter sido a altura em que eu falei menos com o Mário em toda a minha vida. E isso é normal, porque o Mário era para todos os efeitos o meu patrão. E quando dois amigos são patrão e empregado, cria-se sempre ali um distanciamento, um fosso, para não permitir que a amizade esteja a ser um empecilho na normal hierarquia da empresa e na maneira das pessoas lidarem. Eu nunca senti isso exatamente assim, mas ainda hoje exerço exatamente o mesmo tipo de afastamento quando pessoas que me são muito chegadas estão a trabalhar na empresa. A minha relação com a nova gerência da empresa, com os restantes sócios originais, não era nem boa nem má. Eu tive alguns problemas e alguns desatinos com o Nuno e com o António, mas foram sempre resolvidos na altura, ou seja, eu nunca levei nada para casa, nunca deixei de dizer rigorosamente nada e vice-versa. Portanto, entre pessoas de bem e que se entendem, as coisas são ditas, são assimiladas e o problema fica resolvido, sanado na altura. E foi sempre isso que aconteceu. Com o Luís Sequeira em particular, por exemplo, não me lembro de ter nunca tido nada que não fosse apoio dele e nunca tive problema rigorosamente nenhum. Com o Nuno e com o António, anos mais tarde, fomos a almoçar com cada um deles individualmente, e com o António já várias vezes, e mantive sempre com ele uma relação absolutamente positiva, com memórias absolutamente excepcionais do tempo que passámos juntos naquela altura da empresa. Mas apesar da empresa ficar melhor, e eu já explico porquê com a saída do Mário, para mim em particular ele era a referência, o motivo porque eu tinha ido para aquela aventura. E portanto quando ele saiu eu fui apanhado de surpresa, não tinha a percepção de que ele estava de saída. E apesar de apreciar que de facto o ambiente ficou bastante melhor, ou seja, a liderança do António era uma liderança com menos berros, menos stress, uma forma diferente de lidar com as pessoas,
E eu acho que a maior parte das pessoas apreciou a saída do Mário. O Mário foi absolutamente imprescindível no trabalho que fez lá durante o período em que esteve na empresa. Sem ele não haveria empresa nenhuma, de certeza. Mas o facto é, passadas aquelas primeiras barreiras, já com empresas a investir dinheiro lá, etc, etc, o tipo de liderança que ele tinha, que era a melhor que ele conseguia dar, bem, não tenho dúvida nenhuma que cá imenso mérito no que ele fez, era um bocado tipo Steve Jobs da Apple. As pessoas tinham medo de entrar no elevador com ele, as pessoas tinham medo de o confrontar, e este tipo de liderança, e eu sou culpado de fazer exatamente a mesma coisa em outras circunstâncias da minha vida, este tipo de liderança tem um preço terrível, que é, as pessoas não gostam daquele líder. Por muito eficiente, por muito bom, por muito que ele leve o barco até ao porto, o facto é que as pessoas sentem-se profundamente desconfortáveis no dia-a-dia com os berros, a tensão, etc, etc, que um líder desse género traz. E nesses últimos tempos de esotérico eu acabei por conhecer pessoas absolutamente excepcionais. O Acácio Cruz, por exemplo, que hoje está à frente do Gmail, foi um dos administradores de sistemas com que eu trabalhei. Ele na altura gostava muito do Solaris, gostava menos do Linux, e com a entrada dele na esotérica, uma série de sistemas foram migrados para Solaris, e ele teve sempre o cuidado de expor muito bem porque é que essa era a opção dele, usar o Solaris em vez do Linux, os prós, os contras, como é que ele via o problema, etc, etc. Gostei muito do Acácio, gostei muito dele e fiquei muito bem impressionado na altura em que trabalhei com ele. Foi um período de brevíssimo contacto, quer dizer, nem sei se ele se lembra de mim, mas foi giro, foi interessante. Mas a saída do Mário, para mim, iniciou uma contagem decrescente. Eu sabia que eu ia querer sair da empresa, independentemente das pessoas quererem que eu ficasse ou não. E passado 3 ou 4 meses, saí de facto. Ficou fechado esse capítulo absolutamente fascinante da minha vida, que foi a esotérica. Eu não me recordo exatamente qual foi o ano, penso que foi ao 95 ou 96, não sei. Mas foi apenas um ano que eu tive na esotérica. E foi um ano tão intenso que dentro da minha memória aconteceu o equivalente a 10 anos de vida profissional noutra empresa qualquer. Foi extraordinário. Se tiverem a oportunidade na vida de fazerem uma aventura louca como esta, não a percam. Vai ficar convosco para sempre e o calo que ganham vai ser profundamente útil no futuro em circunstâncias bastante mais fáceis. E quase todas as empresas são mais fáceis que uma esotérica.